E aí, pessoal, estou de volta aqui num hotel de Campinas, dessa vez, gravando mais um episódio do podcast Fator Coruja com André Hedlund, é isso aí. E hoje a gente vai falar sobre esse gap. Vamos usar essa palavra, né? Gap, eu gosto muito dessa palavra, esse gap entre as gerações, né? Já vou explicar por quê. Será que as gerações estão diferentes? Será que é mais difícil trabalhar com quem nasceu nos anos 2000? Será que os alunos, as alunas nas nossas salas de aula têm diferenças comportamentais significativas? Ou será que tudo isso é ilusão? Então, vamos começar. Fator Coruja. Olha, gente, queria dizer que eu estou super animado. Ontem foi um dia muito legal. Foi um dia incrível, na verdade. Vou contar aqui para vocês. Eu estou com um livro em mãos. Quem está assistindo no YouTube aqui está vendo o livro. Educação Bilíngue no Contexto Brasileiro, Perguntas e Respostas, que foi organizado pelo grande Maurício. E a gente se encontrou ontem numa escola maravilhosa de São Paulo, né? A Escola Albrecht, para fazer o lançamento. Então eu tive a oportunidade de conhecer o próprio Maurício, né, que eu não conhecia, só virtualmente, e também de rever alguns colegas e conhecer outros dos coautores do livro. Então, recado está aqui, foi muito legal. Eu adorei participar do lançamento. Acho que o momento mais especial foi que eu encontrei uma ex-aluna, Ana Maria, que estava lá, gente, como professora. Olha que legal. Então eu pude não só assinar esse livro aqui para ela, como também dar o meu livro, O Fator Coruja, em inglês The Owl Factor, de presente, né, como agradecimento. Ela me deu um presente muito maior do que eu dei para ela, né? Saber que uma das minhas alunas da cultura inglesa agora é uma teacher. Nossa, que emoção, gente. Foi muito legal. E aí eu vim para Campinas, porque daqui a pouco eu vou participar de uma conferência aqui com o meu querido brother, Rodolfo Machello, Rudy Machello. E ontem, gente, a gente saiu para um pub aqui de Campinas. Jimmy Rocker, já vou dizer o nome, quem estiver na região visite, é muito legal. E a gente assistiu uma banda sensacional de rock clássico, então tem a ver com o episódio, tá, gente? Por isso que eu tô contando. Sensacional mesmo, assim, banda cover que tocou... Nossa, gente, eu fiquei meio maluco lá, né? Vou confessar para vocês. Tava com meu brother falando sobre várias coisas aí. A gente fez um bourbon pedagógico, né? Que a gente tem um show chamado Chá Pedagógico, que agora tá no canal da Dizal. Então vocês vão encontrar o link em algum lugar aí. É em inglês. Quem quiser, siga a gente lá. Todo mês tem episódio novo. E a gente se junta para tomar chá e falar sobre coisas loucas da pedagogia, da linguística e da neurociência. E ontem a gente estava tomando um bourbon e assistindo essa banda. Então, olha, pessoal de Campinas, sigam a banda Rockaway. Rockaway. Vou deixar também aqui o link, o contato deles, porque, nossa, que banda sensacional. Eu fazia muito tempo que eu não via assim, uma banda tão boa. São 3 integrantes, né? Um vocalista que toca guitarra. Aliás, o vocalista toca baixo, aí o guitarrista e o baterista, eles arrasaram. Se a gente chegar num nível assim de ter muitos seguidores, o Rodolfo e eu estávamos falando ontem, a gente quer contratar essa banda para fazer um show pra gente, que foi demais. Mas enfim, vamos falar sobre o gap das gerações, né? Vou tentar explicar o que eu acho aqui e o que a pesquisa diz em uns 10, 15 segundos. Aliás, minutos, né, gente? Segundos não vai dar. Por quê? Porque eu tenho percebido de escolas, de famílias, amigos, colegas, que tá todo mundo reclamando. Todo mundo reclamando sobre a nova geração, porque existem algumas características comportamentais que são inaceitáveis, talvez, ofensivas, agressivas, enfim. E aí tem tudo a ver com esse negócio do rock, porque ontem a gente assistiu rock clássico, né? Aquele rock AC/DC, sabe? Que eles tocaram Whitesnake, Deep Purple, tocaram Beatles também, tocaram até Journey, Don't Stop Believing, que é uma das, assim, músicas que eu mais gosto, mas tem um pouco essa ideia dos roqueiros, né, como um comportamento mais agressivo, talvez, mais rebelde.
sem mimimi. As pessoas falam muito do mimimi, né? Que o mimimi vem do inglês e faz referência a mim. Então é tudo sobre essa pessoa aqui, me, né? Eu não me importo com os outros, com a coletividade, eu tenho que me sentir confortável, eu tenho que evitar a dor. Lembram daquele episódio? Vocês lembram do Nação Dopamina, que está aqui no canal, está também nos serviços de podcast aí que vocês usam. Enfim, então tem várias referências e conexões com o que aconteceu ontem. Mas eu queria começar com uma fala da querida Jodie Foster. A Jodie Foster, que é não só uma atriz incrível, realizada, mas ela também é uma produtora, diretora sensacional. E agora, quando eu estou gravando isso, ela está fazendo True Detective, que é uma série muito legal, que mudou bastante, né, o tom na última temporada. E ela fez um filme sobre uma nadadora que conseguiu nadar de Cuba, de Havana, até a Flórida. Atravessar, se não me engano, em 3 dias ou alguma coisa assim, Naiad, né? Assim, bem legal, muito bom o filme. E acho que foi durante a produção desse filme que ela disse algo do tipo: é muito difícil trabalhar com a nova geração, né? Que eles esperam ser recompensados por tudo, para fazer coisas que são obrigações, né? E aí, alguém se identifica? Talvez você que esteja me assistindo, me ouvindo, seja dessa nova geração, dessa tal nova geração, ou talvez você trabalhe com alguém da nova geração, como professor, como gestor da escola. Então você lida com crianças e adolescentes, né? Dessa época, desse contexto nosso de 2024. Ou talvez você seja um adolescente, não sei, né? Não sei se o meu podcast é indicado para você, tem que pensar na faixa etária, mas enfim, acho que tem muita coisa aqui que serve. Existe esse gap mesmo? Existe alguma diferença? Existe esse negócio de nativo digital, como as pessoas falam? Será que a gente tem que levar isso em consideração quando a gente não só dá aula, não só tá na sala de aula, ou até antes planeja a aula para dar a aula, mas também quando a gente se engaja, ou melhor, quando a gente interage com essas pessoas, né? Será que tem que ter um tom diferente porque as coisas mudaram, o contexto vai transformar um pouco a mentalidade ou as características, como eu disse, né, comportamentais? Então, gente, olha, eu tô olhando aqui um gráfico, né, que eu abri, só para garantir que eu não vou falar nenhuma besteira. Então a gente tem assim, né? A gente tem os baby boomers, que a geração pós-guerra, né, Segunda Guerra Mundial, que os roqueiros, né? Então se a gente for pensar nessas bandas de rock dos anos 70, eles nasceram nessa época aqui, né? Eles são os boomers. E era uma época complicada, né? Saindo da guerra, principalmente quem estava na Europa, putz, era difícil. Então, será que isso vai condicionar a ter um comportamento X, né? Aí, falando em X, veio a geração X, que nasce a partir dos anos 60, no meio dos anos 60, 1965 até 1980, né? E tem características diferentes, muitas pessoas vão dizer, e aí chega a geração Y, também conhecida como os millennials, né? Os mileniais, ou sei lá como é que se chamam. E eu tô nessa geração. Então é uma geração que ainda não pegou a internet, por exemplo, né? Então eu lembro que a gente tinha internet de escada e tinha que acessar. Quem é que lembra disso aqui, né? Só podia acessar sábado depois das 2 ou domingo o dia inteiro. Porque senão a linha do telefone ficava ocupada. A gente demorava um fim de semana inteiro para baixar uma música, às vezes, ou, né, acessava depois da meia-noite, então tinha algumas restrições. E isso começou lá no fim dos anos 90, e foi mais ou menos aí que a gente começou a ter os celulares, né? Aqueles blocões, cimentões que a gente tinha, bloco de cimento, né? Que não tinham acesso à internet, não dava para mandar texto até no começo, depois eles implementaram, né? Adicionaram isso. Enfim, então
será que isso me moldou do jeito que eu sou hoje? E aí veio a geração Z, né, que nasce a partir do fim dos anos 90, então a internet já é uma realidade, mas ainda assim ela é limitada. E agora a gente está falando já de geração alfa, que nasce a partir dos anos 2010, né, 2013. Então eles nascem num contexto de redes sociais, inclusive. Então é bem diferente, né, gente? E aí, o que vocês acham? Tem essa coisa da Jodie Foster? O pessoal tá se achando assim, com direito, ou no direito de ter tudo, sem se esforçar. O que eu posso dizer em relação à percepção pessoal e o que a pesquisa nos diz, né? A primeira coisa é, a gente vive em tempos teoricamente melhores, né? Então, se a gente for olhar, existe um gap social maior. A gente vê estatísticas mostrando que os mais ricos ficaram mais ricos, os mais pobres ficaram mais pobres. A renda geral da população não consegue, assim, dar conta do que a gente necessita como ser humano, né? Então, tem muita gente vivendo na pobreza, mas a gente tem uma percepção muito grande de abundância, né? Então, a gente olha para qualquer mídia, televisão, celular, qualquer coisa que a gente acesse, nos dá a impressão de abundância. E aí, algumas pessoas, filósofos, até psiquiatras, psiquiatras não, psicólogos dizem que essa sensação, né, de ter tudo a uma distância aí de um toque, de um clique, deixou a gente mais preguiçoso, talvez, ou deixou a gente, assim, com... não sei se a palavra que eu estou pensando aqui pensar que... Estou tentando, gente, construir aqui uma frase. Achar que você tem direito de conseguir certas coisas porque simplesmente a gente vive numa era de abundância. Faz sentido? Então, assim, poder não entregar as coisas no prazo, porque, enfim, né? Não respeitar tanto a coletividade, individualizar muitas coisas, ter que receber uma recompensa para fazer um negócio que você deveria fazer como obrigação, né? Então, essas são algumas características. Será que isso está acontecendo? É uma percepção minha que sim, e isso tem muito a ver, às vezes, com os limites impostos pela família e com a política das escolas também, porque as crianças e adolescentes passam muito tempo na escola. E o que a gente deve fazer em relação a isso, né? A gente tem que impor limites, a gente tem que aumentar as dificuldades para se conseguir alguma coisa. Isso vai gerar que tipos de resultados? Só que vou voltar um pouco e vou falar especificamente sobre o nativo digital, que todo mundo fala, né? Então, tem muitas pessoas que dizem, e inclusive já publicaram, que essas crianças agora, principalmente da geração alfa, né, que é a última geração, como elas já nascem num contexto que tem muita tecnologia, muito acesso à tecnologia, elas deveriam ser consideradas nativas digitais, né? Então elas têm muita facilidade com as tecnologias. O problema isso não é verdade assim. A gente sabe que, apesar de parecer que elas têm muita facilidade com várias tecnologias, elas só têm facilidade com as tecnologias que elas usam com mais frequência. Então, não é que nós aqui, millennials, ou assim, geração X, né? Até os baby boomers, não é que eles sejam extremamente ignorantes em relação à tecnologia, não sabem usar. Vem com prática, né, gente? E isso a gente consegue observar, por exemplo, na questão do e-mail e das plataformas a gente chama de Learning Management Systems, né? Que seriam sistemas de gerenciamento de aprendizagem ou os ambientes virtuais, né? Tipo Google Sala de Aula, o Moodle, que o Moodle ficou super famoso, já é um pouco mais antigo, mas mesmo assim é usado para muitos cursos. Então, você pega uma criança, um adolescente que sabe usar muito bem rede social, TikTok, vamos lá, Instagram, Snapchat, sei lá.
e aí você manda uma tarefa pelo Google Sala de Aula. Eles não conseguem fazer, muitas vezes eles têm dificuldade. Eles não sabem ou não se acostumaram, porque não tem prática, usar o e-mail muito bem, né? Então, algumas coisas faltam. Então, é um mito a gente achar que só porque você nasceu naquela era X, incorporou as tecnologias, todas as que vieram antes, né? E aquelas pessoas que nasceram antes dessas tecnologias não conseguem aprender bem. Não, a gente consegue aprender bem com exposição, com prática. Então, essa coisa de nativo digital, cuidado com isso, tá, gente? Mas uma coisa é fato. As expectativas mudaram em relação a tempo de resposta. Então, a gente sabe que a gente está online o tempo todo. A acessibilidade também, acessar certas pessoas se tornou incrivelmente mais fácil. Eu estava assistindo esses dias com a minha esposa uma série muito bem feita, o The Crown, né, que mostra um pouquinho da família real. E a gente está lá no finalzinho dos anos 70, na 4ª temporada, começo dos anos 80, e assim o uso de telegrama, de cartas, de ligações telefônicas naqueles telefones antigos, né? Então, a gente está vendo isso e então era de se esperar, porque não existia outra possibilidade, que a sua mensagem ia demorar dias para chegar, dependendo do que você usasse, né, para passar essa mensagem. Ou que você ia ligar para a casa de alguém e não ia encontrar a pessoa, e talvez ela só retornasse depois e muitas vezes não tinha como deixar recado, né? Então você tinha que continuar, tentar ligar novamente. Hoje em dia a gente manda aí, né? Vamos pensar nos anos 90, principalmente, o e-mail. Você manda o e-mail e deixa lá, aí você vai ter uma resposta, pode ser imediata ou não. Só que hoje em dia, os alunos e alunas têm acesso a professores via WhatsApp, via Instagram. Então existe uma expectativa muito grande de resposta imediata, né? E é uma coisa geracional, é uma coisa de contexto, com certeza. Então, talvez, como essas expectativas são diferentes, a questão é que as pessoas tenham ficado mais impacientes. Inclusive a gente, né? A gente manda mensagem e já quer uma resposta imediata, porque está todo mundo online sempre. Isso é bem complicado. E porque as pessoas estão mais impacientes, elas talvez não consigam lidar com algumas demandas, né? Então elas querem as coisas de maneira muito rápida. Ao mesmo tempo, eu percebo que as regras se tornaram mais líquidas. Vamos usar o Bauman aqui, né? As regras de convivência, as interações. Então, assim, parece que as últimas gerações não se importam tanto com esse comprometimento dos prazos e também com o respeito, vamos dizer assim, que os mais as gerações mais antigas exigiam, né? Então é muito comum receber e-mails e mensagens de texto de alunos assim sem oi, bom dia, por favor, obrigado, essas coisas que, né, a gente deveria manter. Mas enfim, eu estou divagando aqui para dizer o seguinte, gente, para não ficar muito longo. Se existe alguma mudança comportamental por causa desse gap das gerações, a gente não tem evidência robusta para dizer que é uma mudança significativa na arquitetura do cérebro, né? Para dizer o cérebro mudou porque agora a gente está mais exposto às tecnologias. O que a gente tem, na verdade, é ainda o contrário, né? Tem muitos estudos sobre educação e aprendizagem que mostram que as tecnologias, apesar de ajudarem de maneira muito pontual, de maneira geral, essas que facilitam o aprendizado e que deixam os alunos muito presos a uma tela, ou seja, a maioria, né? Elas não são tão boas assim, né? Eu não estou dizendo para tirar tudo, não. Mas o que funciona bem ainda, de uma perspectiva, né, de mente, cérebro e educação, é a raiz, né, gente? O clássico. Então, o nosso rock clássico de ontem aí,
que nos mostra funciona bem, né? É fazer a coisa, é colocar a mão na massa e não usar as tecnologias para fazer para você. Só que como a gente está sendo bombardeado todos os dias com muitas informações, também tem uma questão aí, né? Que a gente pode explorar em outro episódio, para não ficar muito longo aqui. Já estou entrando aqui nos 20 minutos. E acho que a ideia é que pode ser que haja uma diferença que ela existe justamente pelos tempos modernos, pelas facilidades, as tecnologias, né? Mas essa diferença, ela não mudou de maneira significativa o cérebro, até onde a gente sabe, e a gente também está suscetível, vamos dizer, a essa mudança, só que a gente ainda tem resquícios, né, da arquitetura que a gente foi criando de neurônios, né, na nossa infância, que era uma época bem diferente. Então, como lidar com essa geração? É difícil dizer. Eu diria que tem que ter mais compreensão, né, do lado quando a gente tem a mania de falar, na minha época se eu fizesse isso, a sua época era diferente. Complicado, né? Então a gente tem que ter mais compreensão e a gente tem que entender também um pouquinho sobre as mazelas dos tempos modernos, né? Dos distratores, muita pressão assim para tudo, manter uma certa imagem pública, né, nas redes sociais, tem muitas coisas aí. Não estou dizendo que isso é mais difícil do que a gente sofreu, né, na nossa geração, não. Então a gente tem que não só aprender a lidar, ser um pouco mais flexível quando tem que ser e ser mais firme também quando tem que ser, mas talvez, como educadores, repensar muito como a gente vai avaliar, né, e como a gente vai ensinar. Então a gente pode integrar um pouquinho mais dessa nova vivência, desses novos caminhos, né, que os adolescentes estão buscando, essas novas ferramentas digitais, né, porque às vezes o que acontece é que a gente insiste em usar instrumentos que para eles podem parecer arcaicos, né? E aí é difícil mesmo iniciar e fazer e cumprir os prazos, entender. Só que ao mesmo tempo a gente não deve permitir que tudo seja aceitável, né? Então, assim, eu sei que é difícil, acho que eu não dei uma resposta muito boa para a situação. Eu mesmo não sei exatamente o que a gente deve fazer sempre em relação a esse gap, né, de expectativas por causa das gerações, mas a gente tem que tentar se entender, porque a gente convive, né? Então, como professores e educadores, vamos tentar entender o lado dos nossos alunos, como eles foram criados nessa nova geração com acesso a coisas que a gente não tinha, e por que muitas vezes a atitude deles, o comportamento deles em relação a essas expectativas é extremamente diferente do que o nosso teria sido na mesma situação, né, quando a gente estava no lugar deles, como alunos. Então a gente precisa tentar encontrar uma ponte aí, né? Tá certo, gente? É isso, eu vou terminar por aqui. Acho que esse episódio aqui foi mais uma... Queria mais contar para vocês, né, da banda de rock, Rockaway de Campinas, do nosso querido Maurício, e esse livro aqui sensacional, né, que foi feito por pessoas de gerações diferentes, né? Que legal. Então a gente conseguiu trabalhar e acho que deu certo, né? Ficou um trabalho muito bonito, muito legal. E até o próximo episódio. Não se esqueçam aí de deixar um like, um comentário, inscrevam-se nesse canal Fator Coruja, mandem pro coleguinha, né? E aí, quem sabe, né, nos comentários a gente consegue aprender um pouco mais. E façam parte do meu canal de inscrições, aliás, né, meu clube de assinaturas, o Fator Coruja, que dá acesso a todos os materiais que eu produzo semanalmente, né? E quem fizer parte do plano anual ainda vai ter a chance de se encontrar comigo ao vivo para a gente ter uma sessão síncrona, né? É isso aí, pessoal. Beijos, abraços, até a próxima. Valeu!